pânico e alarido na Assembleia da República e mais do que isso, mais importante do que o pânico e o alarido do vem aí, a extrema-direita, etc., foram algumas declarações que foram feitas durante o espetáculo que ontem a própria Assembleia da República quis transformar uma manifestação de direitos, tendo em conta que nós fomos eleitos. Nós representamos 1.200.000 portugueses, portanto estamos na Casa da Democracia. Não foi publicidade, como dizia Guiara Branco, foi uma ação de comunicação e obviamente temos todo o direito na Casa da Democracia, quando celebramos 49 anos de 25 de novembro, fazer expressar as nossas opiniões e, como tal, não conspurcamos a Assembleia da República. Conspurcar a Assembleia da República e os monumentos nacionais, já lá vamos e já vamos falar sobre isso, mas é a casa, a residência oficial do Primeiro-Ministro ter 78 mil euros de dinheiro em caixas de vinho, é a polícia entrar no Parlamento para, acompanhado por Ferro Rodrigues, ir buscar Paulo Pedroso no âmbito do processo Casa Pia. Vergonha para a Casa da Democracia é o hastear bandeiras que nunca deveriam ser hasteadas numa casa que representa a soberania nacional. E para culminar, poderíamos ir buscar tantos factos, mas só o dia que Paulo Pedroso entrou na Assembleia da República e que, entretanto, foi ovacionado de pé, é a vergonha das vergonhas. Portanto, não é de certeza porque foram colocadas umas faixas com uma mensagem política que existe qualquer problema, por isso que vamos vir agora com a tentativa de populato por uso, etc. Mas tentem limitar a nossa liberdade de expressão, cá estaremos para lutar contra eles. Bom, eu queria fazer aqui um vídeo para comentar aqui algumas questões que se passaram ontem e vamos então andando por aqui. Eu gostava de, antes de entrar na ordem do dia, fazer uma referência à Câmara. Fomos hoje mais ou menos surpreendidos com a colocação de cartazes no interior e no exterior do Palácio por parte do Grupo Parlamentar do Chega e, além de transmitir o meu lamento por que isso tenha acontecido, lembro só o seguinte: o Palácio de São Bento é um monumento nacional, por isso tem regras no que diz respeito à utilização de efeitos de publicidade e é como aos Jerónimos ou como a Torre de Belém, não é possível, não é permitido a colocação de publicidade nas fachadas exteriores. Acho que todos deviam conhecer essa. Ou como o convento das Meninas de Odivelas, que tu, José Pedro Guiá Branco, quando eras Ministro da Defesa, acabaste por destruir a instituição Meninas de Odivelas e hoje em dia foram milhões e milhões de euros já gastos, quer pela Câmara Municipal de Odivelas, quer pelo Ministério da Defesa, em consequência de uma decisão que tu tomaste há uns anos atrás de acabar com uma instituição com décadas de ensino e de referência em Portugal, ou mesmo quando tu tomas decisões de hastear determinadas bandeiras de regimes totalitários, por exemplo, no nosso palácio, no palácio que é do povo português, no palácio que tem representação de 9 forças partidárias e, portanto, vamos lá continuar a ouvir o que tu queres dizer. Essas regras não têm nada a ver com liberdade de expressão, tem a ver com o respeito pelas regras do património nacional. Até me digo que me surpreende quem tantas vezes invoca o respeito pelo património nacional não tenha feito precisamente aqui onde nós trabalhamos. É a única diferença entre o Palácio de São Bento e a Torre dos Jerónimos ou o Palácio dos Jerónimos tem a ver com esse respeito e... Não há grande diferença entre esses monumentos nacionais que tu estás a referir aqui é a Casa da Democracia, é a casa onde se faz a legislação, é a casa de fiscalização ao exercício da atividade do governo e é também a zona onde existe o Parlamento e que existem os parlamentares, que vem da palavra parlare e que significa que expressam a sua opinião em defesa do povo de acordo com a sua liberdade e por isso é que tem uma coisa que se chama imunidade parlamentar para que nunca exista ninguém, como tu tens tentado fazer nas últimas semanas, que te estás a tornar um novo Santos Silva, a tentar limitar claramente a liberdade de expressão, mas de uma forma muito seletiva. Não aconteceu
E eu devo dizer que tentei, logo que tive conhecimento, mandar retirar essa publicidade que está lá fora e do interior do Palácio. A do interior foi retirada, a do lado de fora tentei notificar o Grupo Parlamentar do Chega para o fazer, para que se voluntariasse para o efeito. Essa notificação não foi possível de chegar ao destinatário, porque ninguém atendeu nem os telefones, nem receber. A comunicação foi feita por mensagem. O que está colocado no exterior está... Vamos lá ver se nos entendemos. José Pedro Aguiar Branco, primeiro eu tenho muitas dúvidas que a nível do regimento seja ele que tenha competência para gerir o edificado do Parlamento, porque existe um Conselho de Administração e um Secretário-Geral que, por norma, toma conta destas questões. Para além disso, José Pedro Aguiar Branco não é mais do que um deputado. É um deputado, no entanto, eleito entre os seus pares para dirigir os trabalhos dentro do plenário e dentro da Assembleia da República. Eu tenho muitas dúvidas que tenha, inclusive, a competência para fazer isto que fez. Portanto, e para além disso, José Pedro Aguiar Branco, tal como Ferro Rodrigues, tal como Augusto Santos Silva, têm que perceber que não dão ordens aos grupos parlamentares, nem dão ordens aos deputados. Portanto, o que fazem é gerir os trabalhos e têm poderes de representação da Assembleia da República, mas não são o nosso paizinho ou a nossa mãezinha, não são eles que nos dão ordens do que quer que seja, porque não estamos na escola. E, portanto, esta subversão do princípio das competências que os presidentes da Assembleia da República têm começa a ser gritante um problema sério para gerir na forma como os últimos presidentes da Assembleia da República, e José Pedro Aguiar Branco está a começar a deixar a sua marca, para terem noção, colocou um semáforo dentro da Assembleia da República do plenário, em que está verde quando estamos a falar dentro do tempo, começa a ficar amarelo na altura que começa a terminar o tempo, e passa para vermelho e corta-nos a palavra assim que excedemos o tempo. Podemos dizer, mas o tempo é cumprido, mas também temos que dizer que há liberdade de expressão, que isto é completamente ridículo. A justificação de José Pedro Aguiar Branco é que estávamos a ultrapassar em cerca de 30% o tempo daquilo que era a grelha-tempo. Ou seja, em resumo, o que José Pedro Aguiar Branco diz, e foi feito com a anuência dos outros grupos parlamentares e que o Chega se pronunciou contra, o que ele vem dizer com isto é que estamos a trabalhar horas a mais, estamos a fazer muito mais do que aquilo que tínhamos que fazer e, portanto, corta-se a voz, corta-se o tempo, porque parece que aparentemente nós já trabalhamos muito. Se calhar por causa disso é que quiseram desbloquear os 5% que estava retido lá atrás, mas nós já tomámos a posição em relação a isso. Inclusive ontem os 50 deputados comunicaram aos serviços da Assembleia que prescindimos desse valor. E se colocarem na nossa folha de ordenado os 5%, arranjaremos outra forma de certeza para os devolver à sociedade, não para ficar na mão deles, obviamente, mas para os devolver à sociedade. Eu vou andar um bocadinho aqui para a frente, vamos ouvir agora o Presidente André Ventura. Para bem nos trilhos, bate a cabeça. Para interpelar a mesa, Sr. Presidente. Sobre a condução de trabalhos. Sobre a declaração que o Sr. Presidente fez agora mesmo. Não, pode fazer um protesto se desejar. Agora interpelar, um protesto dispõe de um minuto em relação àquilo que é a minha declaração. Faz favor. A sua declaração. Sr. Presidente, o Chega deu desde o início desta manhã uma ação que é uma ação de comunicação para o exterior, de comunicação política, com uma mensagem política clara. Essa mensagem é de que não podemos ter um orçamento que não aumenta pensões e aumenta os salários dos políticos. Podemos discutir e eu aceito a perspectiva diferente da Câmara de que a ação é melhor, de que é pior. Eu garanto-vos que é melhor do que quando as bandeiras LGBT estavam espalhadas pela fachada do Parlamento. É melhor. É muito melhor. Sr. Deputado, é para mim. E, portanto, é para mim. Para mim. Para si. É para mim, Sr. Deputado. Este palácio é património. Não é só património seu, nem dos partidos, é património de todos. É património de todos os portugueses. O Chega colocou na sua área de expressão política, nos seus gabinetes, para fora, para passar uma mensagem que queria passar e da qual não abdicamos. Não abdicamos dela, gostem vocês ou não gostem vocês. Não abdicamos dela.
Eu acho que esta questão que foi levantada pelo Presidente André Ventura, obviamente eu ontem fui contactado por muita gente do partido, gente fora do partido, gente que concordou, gente que não concordou. Há uma coisa que é clara, não passou despercebido tudo o que fizemos. Existiu uma necessidade de chamar a atenção, porque nós temos tido muita limitação, e reparem que o próprio José Pedro Aguiar Branco tenta condicionar. Quem segue os trabalhos da Assembleia percebe que não existe esta coisa do é para mim, a interpelação à mesa tem que ser feita para mim, porque senão aqui com um ar ameaçador. Ele estava furioso porque achava que ia ter um mandato onde não existiria qualquer tipo de confronto com a bancada do Chega, e tem aos poucos, José Pedro Aguiar Branco tem aos poucos alavancado a guerra que quer criar com o Chega. Aliás, tem sido um ato repetido de todos aqueles que querem aparentemente apresentar as suas candidaturas a Presidente da República. Por isso, eventualmente, estaremos, eu não estou a pôr propositadamente as palavras de José Pedro Aguiar Branco, porque claramente vai tentar dar um raspanete, vai dizer que não é mais do Chega do que é dele, que o Palácio é de todos e que isto é uma falta de respeito e que etc, etc, etc. Por isso, se quiserem, podem avançar com os processos que quiserem, mas eu quero mesmo chegar a Alexandra Leitão, e por isso vou andar aqui um bocadinho para a frente para ver se conseguimos aplicar. Está aqui. Vamos ver. Presidente. Condução dos trabalhos, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio honestamente que o Sr. Presidente fez aquilo que devia fazer em nome e em defesa do prestígio das instituições, mas a interpelação é mesmo sobre a condição dos trabalhos. Os portugueses lá fora estão fartos de circo. Querem é que nós possamos aqui decidir a vida deles e a resolução concreta da vida, dos problemas das pessoas. Por isso eu pedi a palavra, Sr. Presidente, apenas para fazer uma correção. Porque na Casa da Democracia não vale tudo. O Sr. Presidente, sobre o espetáculo que o Chega quis promover, já disse tudo. Mas o deputado André Ventura disse aqui, sobre os trabalhos, que o Orçamento de Estado que hoje íamos aprovar aumentava salários de políticos e não aumentava pensões. Ora, é precisamente o contrário. Este Orçamento de Estado nem... Duas coisas. Primeiro, em relação ao Hugo Soares, em relação ao circo que ele diz que o Chega montou, eu queria deixar a pergunta ao Hugo Soares e a todos aqueles que vão vendo estes vídeos, se alguém sabe como é que ficou o processo relativo à Casa de Espinho de Luís Montenegro. Se alguém tiver conhecimento, eu gostava de ter essa informação. Depois, em relação a Pinto Moreira também, como é que ficou e aquilo que é o circo, de facto, o PSD tem feito ao longo destes anos. E sim, de facto, as pessoas querem resolver os seus problemas, e esta ação do Chega resolve o problema de alguém? Não, mas denuncia claramente aquilo que eles estão a fazer, e o que fizeram foi, não fizeram aumentos nem aliviaram a carga fiscal. Mas vamos ouvir aqui Alexandra Leitão e já volto a falar. Verdade, isto é património arquitetónico, é património cultural, mas é muito mais do que isso. O que está aqui em causa é o direito de todas as outras bancadas terem as suas opiniões e as suas posições sem estarem sujeitos a este tipo de pressões. É a liberdade de expressão, sim, destas bancadas não estarem sujeitas a este tipo de pressões. A liberdade de expressão do Presidente da Câmara Municipal de Loures, Presidente da FAUL, em dizer o que quer, e que tu arranjaste de maneira que ele fosse corrido da Federação da Área Urbana de Lisboa do Partido Socialista. A liberdade que não é que tu decretas e que tu achas que podes dizer o que queres e que achas que nos vais condicionar, porque a tua imunidade parlamentar vale tanto como a minha. Portanto, isto é completamente ridículo. Quando vocês não gostam, vêm com esta conversa. No entanto, são vocês que criam pressões até dentro do vosso próprio partido, quando fazem saneamentos, ou queres falar da liberdade que o António Costa teve em estourar com o mandato de Tosé Seguro, que agora aparece para ser novamente o candidato, e a forma como se organizaram. A liberdade que Pedro Nuno Santos teve para apresentar enquanto ministro, dentro da sua autonomia, que o aeroporto ia para o Montijo, no dia a seguir ter tido a pressão interna do partido para dizer que afinal tinha que vir dizer que era mentira. A liberdade que tu tens quando eras ministra de teres dito que ias acabar com o Pref-Pap
e que acabavas com os precários da administração pública até 2019 e não acabaste. Da mesma maneira que existe a liberdade das forças de autoridade de ir buscar gentalha do teu partido dentro da Assembleia da República por estarem envolvidos em alegados crimes de pedofilia da Casa Pia. Portanto, a tua liberdade nunca será a nossa. Em 50 anos de democracia, antes de haver este partido, isto nunca tinha acontecido na Assembleia da... Tinha acontecido, por exemplo, a 12 de novembro de 1975, quando a esquerdalha cercou o Parlamento e inclusive os deputados ficaram a dormir durante 2 dias dentro do Parlamento e, dada a atrocidade que foi feita, tiveram que se deslocar no dia 14 de novembro de 1975 para o Porto para continuar os trabalhos, porque a esquerda sitiou o Parlamento. Boa? Da República. Aqui há um tempo atrás, quando algumas bancadas sugeriam que se iluminasse a frente da Assembleia com as cores da Palestina e foi recusado, ninguém foi lá pôr nada, porque cumprimos as regras. No fim, Sr. Presidente, isto é uma questão... Mas entram dentro do de Parlamento, quem cumpre as regras. Entram dentro do Parlamento e fazem discursos com pinos afetos à Palestina, manifestam-se contra a Palestina, contra aquilo que se passa no país A ou no país B. Temos Joana Mortágua e Mariana Mortágua a discursar com camisas ativistas. Que ativismo? De uma forma que vocês chamam ativismo político, é aquilo que vocês defendem daquele máximo, de pintar tudo o que é edifício e património público. Mas disso não falas tu. E quem não cumpre. E não se pode beneficiar quem não as cumpre. E há mecanismos que o Sr. Presidente possui para evitar que quem viola as regras seja beneficiado em detrimento de quem as cumpre. E um desses mecanismos é exatamente mandar imediatamente retirar ou ir lá retirar. Porque esta Assembleia não deve reunir enquanto estiver ali uma coisa que é uma forma de coação sobre esta Assembleia. Aquilo é uma forma de coação. Aquilo é uma forma de coação. E esta Assembleia, esta bancada, não se deixa coagir. Portanto, Sr. Presidente, mande retirar imediatamente. É uma forma de coação que nós não aceitaremos. Mas mande retirar como? Vamos lá ver se nós entendemos. Mande retirar como? Primeiro, não estamos na escola. Segundo, eu não vou continuar o vídeo. O vídeo está disponível na RTV. Que basta pesquisar no Google a RTV e aparece, ou então através dos canais de televisão onde isto está disponível. A determinada altura, Alexandre Leitão dá a entender e sugere e vem instar o Sr. Presidente da Assembleia da República para que mande as autoridades ir aos nossos gabinetes. Ora, os gabinetes são propriedade do partido a partir do momento em que nos estão entregues para a ação política. Nós temos imunidade parlamentar, portanto, entrar naquele espaço só com ordem judicial. Esta questão de mandar as forças de autoridade entrar dentro de gabinetes de políticos, isto existe na Venezuela, Alexandre Leitão. Isto existe nos sistemas e nos regimes totalitários que tu, quem está ao teu lado, Pedro Delgado Alves, etc., que são a parte da extrema-esquerda do Partido Socialista que continuam a dominar o partido e que têm uma forte presença no partido e por isso fazem saneamento político aos seus adversários internos, como fizeram até o Zé Seguro, como fizeram recentemente na Federação da Área Urbana de Lisboa, e que são comandados e dirigidos por António Costa, que depois vem dizer em defesa da honra do Partido Socialista. Vamos ver se nos entendemos de uma vez por todas e para concluir o vídeo, porque o vídeo já vai muito longo. Aquilo que aconteceu, podemos ou não podemos, ou podemos gostar ou podemos não gostar. Podemos ter um posicionamento de sim ou não. Uns acham que foi excessivo o que nós fizemos, nós achamos que foi justo e que foi dentro da proporcionalidade daquilo que estava a acontecer. É uma ação política. Pode ser condenada a nível do caminho que decidimos fazer, se deve ser feito assim, se não deve ser feito assim. Já no passado nos condenaram em relação à forma como agimos com Lula da Silva, mas o engraçado é que isto já tinha acontecido no passado, quando esteve o outro presidente do Brasil no Parlamento Nacional e que o Bloco de Esquerda se tinha pronunciado de uma forma tão agressiva ou mais agressiva do que aquela que nós estávamos a fazer. Já tínhamos tido, quando outra administração norte-americana há muitos anos atrás esteve em Portugal, o PCP a ter atitudes completamente condenáveis. Portanto, partidos políticos que inclusive incentivaram e levaram ao cerco da Assembleia da República que eu referi há pouco, nomeadamente no 12 de novembro de 1975, foi o PCP com a greve dos metalúrgicos que originou aquilo tudo e, no entanto, continua a ter centro ali.
Portanto, não podem vir com 2 pesos e 2 medidas a dizer quando somos nós não podemos fazer, quando são eles podem fazer. Ações de protesto que nossas é completamente impensável, ações de protesto deles já pode ser feito. A nossa liberdade de expressão nunca é condicionada, por isso é que existe, vou repetir pela 3ª ou 4ª vez hoje no vídeo, por isso é que existe a imunidade parlamentar que nos garante que dentro da nossa ação política ninguém nos possa limitar a nossa liberdade de expressão. Aquilo foi uma forma de liberdade de expressão, de comunicação e de comunicarmos ao país o que ali estava a ser feito. O que é a realidade é que até aquela data falava-se muito a miúdo da ação que nós estávamos a levar a cabo em relação à contestação clara do aumento do salário dos políticos em detrimento das pensões. E eles dizem, estão a mentir porque não há aumento do salário dos políticos, o que está a ser feito é um descongelamento de um valor de 5% que está no nosso recibo de vencimento. Mas por partes. Existe de facto um congelamento desde o tempo da Troika, culpa deles, e este não é o último, a última decisão da Troika que ainda está por resolver. Não, para além da questão dos políticos, ainda há reposição de dias de férias, ainda há diversos setores onde as coisas não foram repostas. Mas independentemente disso, eles dizem isto não é um aumento, estamos a descongelar uma verba que lá está. Ora, a realidade é que sendo descongelada passaremos a receber mais, portanto é um aumento. Não estamos a aumentar o salário base que estava definido, porque é sobre esse salário base que nos retiram os 5%, mas estamos a aumentar a verba que entrará na nossa conta ao final do mês. E a decisão que foi tomada por unanimidade dos 50 deputados do Chega foi, depois de proposta do Presidente André Ventura, foi aceitarmos sem questionar, porque achámos que era inquestionável, dentro daquilo que são as nossas bandeiras enquanto partido, dentro daquilo que é o nosso posicionamento, que enquanto não existisse uma vida digna e um salário base, um salário médio digno para os portugueses, que não deveríamos aceitar este aumento dos 5%. A imprensa tem feito uma contra-informação garantindo sempre que aquilo que nós estamos a dizer é mentira e que isto não é um aumento. A única forma de hoje todos estarmos a debater isto é porque o Chega fez esta ação. E, portanto, o Chega, ao contrário do que acontecia nos últimos anos, e ela quando diz ainda não existia sequer este partido, esta coisa que eles não gostam, é verdade. Aquilo que acontece é que agora existe outro partido e existe uma coisa ainda mais importante, que é isto que nós estamos a fazer agora aqui, que é nós denunciarmos através das redes sociais, mesmo sendo limitado muitas vezes através das redes sociais. Isto garante-nos que nós, se a imprensa tiver uma agenda que não nos permite dizer aquilo que nós queremos comunicar, nós arranjaremos forma de chegar até às pessoas. Seja através destes vídeos, seja através dos posts, seja através de lonas na Assembleia da República, que o livro dizia, vieram para aqui estender colchas, foi a expressão lá da senhora do livro. E, portanto, é condenável ou não é condenável, é aceitável ou não é aceitável, eu tenho uma posição muito clara. Nós não conspurcamos nada, nós não destruímos nada dentro do edifício, não danificámos absolutamente nada, o palácio está imaculado como estava, já eles conspurcaram já muitas vezes a imagem dos políticos, eu também me sinto prejudicado e acho que se calhar era de ponderar, terem que levar com os processos em cima pela forma como estão a tratar de forma muito pouco digna a profissão que eu também exerço, e as pessoas depois na rua dizem, vocês os políticos são todos a mesma coisa, para não dizer outra coisa, e nos julgam precisamente pelos atos que eles cometeram. Eu sinto-me lesado pelas ações levadas a cabo e se calhar, olhando para esta imagem aqui, eu tinha tanto para contar sobre algumas pessoas que aqui estão nesta imagem, mas vamos guardar os temas e não vamos mostrar os assuntos, e pode ser que se entenda quem é que não tem de facto uma atitude digna para ser político. Alguns deles se calhar nem sequer deviam estar ali sentados, e como diz o Otávio Machado, vocês sabem do que é que eu estou a falar, e quem não souber, eles pelo menos sabem do que é que eu estou a falar. 25 de Abril sempre, 25 de Novembro muito, mas muito mais, e comunismo, socialismo ou qualquer limitação à liberdade de expressão, connosco não vai acontecer. O mais rico do mundo, a certa altura, foi Carlos Gulbenkian. Portugal até beneficiou disso. Era cerca de 5 mil milhões de euros a sua fortuna na altura, aos preços de hoje.
Nessa altura, nos Estados Unidos, com um presidente republicano, Eisenhower, os ricos desta dimensão chegavam a pagar 91% de impostos nos escalões mais altos. Significava que estavam muito bem de vida nos escalões atrás desses, mas a certa altura tinham que contribuir mais para a sociedade. Hoje em dia, super, ultra, mega ricos, já nem há bem nome para eles, como Elon Musk, com 280 mil milhões de dólares de fortuna antes só destas eleições, porque vale a pena depois perceber o que é que aconteceu nos últimos dias, só para termos uma pequena noção, paga menos impostos do que o professor, a enfermeira ou o bombeiro. E isto não é aceitável. E ainda por cima, e quando esse dinheiro falta para coisas que são muito importantes no mundo, e quando esse dinheiro está a ser aplicado de uma forma que permite comprar governos, presidências ou países inteiros.